Se eu te disser que existe uma bebida que foi proibida, perseguida, chamada de coisa do demônio, e mesmo assim sobreviveu por séculos, você talvez pense em cachaça. Mas não. Estou falando de uma infusão de folhas secas, tomada quente, amarga, num ritual que se repete todos os dias por milhões de pessoas há mais de 400 anos. Estou falando do chimarrão. A história do chimarrão não é uma história bonita de tradição e identidade. Ela começa com sangue, com escravidão indígena, com colonização violenta e com uma planta que os europeus quiseram dominar e nunca conseguiram. Hoje, a gente vai contar essa história do jeito que ela merece, com respeito pela verdade. Antes de qualquer gaúcho existir, antes de qualquer charque ou churrasco, antes da bandeira do Rio Grande do Sul, havia o Ilex paraguariensis, a planta da erva mate, e havia os guaranis. Os guaranis conheciam a erva mate há séculos. Para eles, não era apenas uma bebida, era medicina, era ritual, era oferta aos deuses. Eles chamavam de kaa, que significa simplesmente planta, erva. Mas não qualquer erva, a erva sagrada. A lenda guarani conta que Tupã, o Deus Supremo, desceu à terra e foi acolhido por uma família. Em agradecimento, ele transformou a filha da família em uma planta que nunca morreria, a erva mate. Ela seria para sempre o presente do céu para os que vivem na terra. Os guaranis mastigavam as folhas, faziam infusões. Já tinham a bomba, um canudo com filtro feito de cabaça e fibras vegetais, muito antes dos europeus chegarem. A tecnologia do chimarrão foi inventada por eles. Quando os jesuítas chegaram ao sul da América do Sul, no século XVII, encontraram esse costume e ficaram chocados. Não pelo ritual em si, mas pelo efeito que a erva causava. Um efeito que eles não entendiam. E o que não se entende, se teme. Os jesuítas chegaram com a missão de catequizar os índios. Mas catequizar no século XVII significava apagar a cultura original e substituir por outra. E a erva mate era para eles um símbolo pagão que precisava ser eliminado. Os primeiros relatos jesuíticos chamavam a erva de erva do diabo. Diziam que ela deixava os índios em transe, que causava alucinações, que era usada em rituais demoníacos. Pediram ao Vaticano a proibição do consumo. Mas aí aconteceu algo curioso. Os próprios jesuítas começaram a tomar chimarrão, porque nas longas jornadas pelos pampas, no frio da madrugada, sem comida suficiente, a erva sustentava. Ela dava energia, diminuía a fome, aquecia por dentro. O que era erva do diabo virou commodity. Os jesuítas organizaram o cultivo em larga escala nas missões, que ficavam aqui mesmo, no que hoje é o noroeste do Rio Grande do Sul. Usaram mão de obra guarani, controlaram o mercado de erva mate por décadas, tornando-se ricos com aquilo que antes queriam destruir. Isso se chama colonização. Com a expulsão dos jesuítas em 1767 e a destruição das missões, a erva mate não desapareceu. Ela atravessou as fronteiras e chegou aos gaúchos. Os peões, os tropeiros, os homens que viviam no campo em movimento constante pelos pampas. Para o gaúcho do século XVIII, o chimarrão não era costume de rico. Era necessidade de pobre. Era o que ele tinha quando não tinha mais nada. Numa viagem de semanas a cavalo, sem acesso à comida quente regular, a cuia era o que o mantinha vivo e alerta. A cafeína e a teobromina da erva mate reduzem a sensação de fadiga. A teofilina dilata os brônquios. A erva, de fato, sustenta o corpo durante esforços físicos prolongados. O gaúcho não sabia o nome disso, mas sabia o resultado. E foi aqui que o chimarrão deixou de ser apenas bebida e virou ritual social. A cuia passa de mão em mão. Não existe hierarquia na roda de chimarrão. O patrão toma antes do peão, ou depois, tanto faz. A cuia iguala.
Numa sociedade violenta e desigual, como era o Pampa Gaúcho, com escravidão, com latifúndio, com guerra constante, o chimarrão era um dos poucos momentos de pausa compartilhada. E isso tem peso. O chimarrão é amargo, não levemente amargo, amargo de verdade. E isso é intencional. Quando os imigrantes europeus chegaram ao Rio Grande do Sul, a partir de 1824, alemães, italianos, muitos tentaram tomar chimarrão e não conseguiram. Era forte demais, amargo demais. Eles colocavam açúcar, misturavam com leite. Os gaúchos olhavam com desdém. Porque a amargura não era um defeito a ser corrigido, era a essência da coisa. Aceitar o chimarrão amargo era, simbolicamente, aceitar a realidade do Pampa, dura, crua, sem enfeite. Existe até hoje um código não escrito. Oferecer chimarrão com açúcar para um gaúcho é quase um insulto. É dizer que você acha que ele não aguenta a realidade. A identidade gaúcha foi construída em cima de resistência. A pobreza, ao frio, a guerra, a imposição de uma cultura nacional que não os representava. O chimarrão amargo é o símbolo físico dessa resistência. Mas o chimarrão atravessou 4 séculos. Foi sagrado para os guaranis, proibido pelos jesuítas, adotado pelos colonizadores, transformado em identidade pelos gaúchos e hoje está no cotidiano de milhões de pessoas no sul do Brasil, no Uruguai, no Paraguai e na Argentina. Mas por baixo dessa cuia que passa de mão em mão, existe uma história de dominação, de resistência, de apropriação cultural, de identidade forjada na dificuldade. Existe o sangue dos guaranis que cultivaram a erva nas missões sem escolha. Existe o cansaço do gaúcho que tomava chimarrão às 3 da manhã antes de montar a cavalo. E existe a teimosia de um povo que, quando alguém tenta tirar alguma coisa deles, aperta mais forte a cuia. Se você chegou até aqui, obrigado. Compartilha com alguém que gosta de entender de onde vem o que a gente chama de cultura. Até o próximo vídeo.